Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, tem mais gente chegando. Como é que foram a semana? Foi tudo tranquilo? Todo mundo animado? Só que não, né? Todo mundo não aguenta mais, todo mundo quer vida normal. E aí, gente? Semana passada eu pedi um texto para vocês entregarem esta semana, corrigi da semana anterior. Já mandei lá no Cisflaming, quem me mandou já tá lá, corrigidinho, tá? Dei uma Professora, olhadinha. Diga, pode você falar? falou que não conseguiu ter acesso ao meu, aí eu acho que eu liberei agora. Você pode Tá, conferir para mim, por favor? posso. Deixa eu abrir aqui. Obrigado. O Drive estava fechado, né? É, Não foi só o seu, não. Tinha mais de um com o Drive fechado. Só não lembro mais de quem foi. O seu é do segundo A. De qual texto que era? Do capítulo 8? acho que era esse. Isso, tá até escrito aqui. Deixa eu ver se eu vejo. Deu. Vou corrigir. Aí eu te mando, tá bom? Obrigada. Mais alguém? Eu tinha de uma menina também, eu não vou lembrar de quem é, porque eu nem anotei, eu só mandei o recadinho, tá? Dei uma olhada nos recadinhos que eu mando, nas correções. Ah, semana que vem a gente tem prova, né? Eu acho que já é na próxima semana. Deixa eu olhar meu calendário aqui. Segundo ano, dia 10, exatamente. Dia 10 nós temos prova, a primeira desse bimestre. Então, se preparem, deem uma boa olhada. Gente, quem fez a redação, eu mandei vários recadinhos. Então, dei uma boa olhada nas orientações, porque eu especifico, às vezes até mais do que a nota, do que o conceito, né? Porque vocês ganham conceito, mais do que o conceito em si, do que aquilo que está lá de correção, é o que eu coloco de observação, tá? Cuide dos períodos, cuide, aquilo tudo lá na prova vira uma nota. Então, cuidem bem disso, tá? Se tiver dúvida, me pergunte, pode mandar recadinho. Às vezes eu demoro para ver, porque é só quando eu entro no sistema para eu ver. Eu não recebo nenhum aviso no celular, nem nada disso de que tem recado. Mas quando eu entro no sistema que tem um recado, eu mando o retorno, tá? Não tem problema, eu respondo. Que mais? Mais alguma dúvida? Tem mais gente com o Drive fechado, tá? Quem me manda pelo Drive, dá uma olhadinha aí se o Drive tá aberto, porque às vezes eles mandam um link do Drive fechado, tem que estar verdinho lá para poder estar liberado. Mas nenhuma dúvida, de todo mundo que me mandou eu corrigi, só de quem tinha que me mandar até hoje, né? Então vai mandar hoje, aí eu corrijo para a semana que vem. E semana que vem a prova. Então vai ter que fazer na hora e entregar durante a aula. Só vou aceitar de quem estiver presente na aula e de quem terminar no horário. Então tem que estar aqui. Avisem a galera, avise o pessoal. Eu sei que geralmente a gente tem as mesmas pessoas que eu estou vendo, né? No final da aula eu vou fazer a chamada, mas geralmente são os mesmos que estão aqui. E avisem a turma aí. Todo mundo recebeu o calendário, né? Então, bom, avisos dados, recados dados. Hoje a gente vai para um capítulo novo. Vamos lá. Capítulo 9. A gente vai revisar uma parte do texto que eu acho muito importante, que é o parágrafo de conclusão. A gente vai falar sobre ele e a gente vai treinar um pouquinho sobre a conclusão. A gente já fez, eu vou ser sincera, eu sou meio ansiosa e alguns alunos também são, e aí a gente junta a nossa ansiedade e a gente faz antes, né? Porque a gente estudou introdução, desenvolvimento, e aí a apostila, o livro de vocês, ele, antes do recesso, livro 1B, acho que era um B, sei lá, ele simplesmente para no desenvolvimento e vai falar de outras coisas e tal, e só traz a conclusão agora.
E eu falei, não dá para eu parar e não falar de conclusão. Como que os alunos vão continuar fazendo texto, fazendo prova, sem falar de conclusão? Então, eu dei a conclusão lá antes do recesso. Aí, agora que o livro trouxe conclusão. Então, a gente vai ver como... A gente vai ver como uma revisão. Nunca é demais. Vocês vão rever as partes do texto muitas vezes. Então, não tem problema nenhum, tá? A gente continuar estudando e revendo as partes do texto e tirando dúvidas e falando sobre as partes do texto. Então, não tem problema nenhum a gente fazer essa revisão. E aí, o que eu quero aproveitar? Eu quero que vocês tirem as dúvidas de vocês. Eu quero que vocês perguntem, tá? Eu quero que vocês falem, que vocês aproveitem essa revisão da conclusão para tirar as dúvidas, porque vocês viram essa aula, eu trouxe os meus slides, né? E aí a gente fez, e vocês continuaram fazendo o texto. E tem gente que continua errando, continua perdendo nota. E agora a gente vai revisar. E aí você tem a chance de melhorar a sua conclusão e você tem a chance de tirar a sua dúvida. Então, eu acho que é ótimo. Muito bem. E, para começar, a gente tem um texto, né? Página 26. Então, abram aí, vou mostrar aqui para vocês, ó, essa página, tá? Página 26. Então, abram o livro 2, página 26. E a gente vai fazer a leitura, porque aula de redação sem leitura não é possível, né? A gente vai fazer a leitura desse texto e a gente vai fazer a análise desse texto. Ele é um texto que foi considerado excelente na época que ele foi feito. Eu vou fazer algumas considerações, várias considerações, mas a gente vai estudar esse texto, a gente vai analisar esse texto e a gente vai aprender muito com esse texto. Eu sempre falo que a gente tem que aprender com quem faz bem feito, né? E a gente tem que analisar o texto de quem faz bem feito. E tudo que é bom a gente pode imitar, tudo que é ruim a gente pode descartar. Então não tem problema nenhum a gente olhar para esses textos bons, imitar os bons textos e descartar aquilo que é ruim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem 4 parágrafos, né? E a gente já pode começar com uma boa pergunta aqui. Professora, eu tenho que fazer 4 ou 5 parágrafos no texto dissertativo? Tem gente que me pergunta isso. E aí eu falo o seguinte, tem gente que consegue fazer 5, né? Mas aí para fazer 5 você tem que ter 3 de argumentação. Você tem que ter 3 bons argumentos. Você vai colocar um bom argumento em cada parágrafo. Você tem que concluir esses 3 argumentos. Principalmente na redação do Enem, que é o nosso foco principal. Você vai colocar um problema em cada, ou você vai abordar uma situação em cada, e você vai ter que concluir as 3 aqui. Isso é mais difícil. E você só tem 30 linhas. Se você fizer 5 ou 6 linhas, você já come, acaba. Oi, bom dia. Quem tá me dando bom dia agora? E aí, você acaba já com as suas linhas. Então, são 5 parágrafos de 5, 6 linhas pequenos parágrafos. E às vezes não dá para você desenvolver bem o seu argumento. Compensa, muitas vezes, você construir 4 parágrafos maiores, mais robustos, em que você consegue argumentar melhor do que 5 parágrafos pequenininhos, mais acanhados, tá? Muito bem, então vamos lá. Esse texto, deixa eu ver se tem o nome de quem fez esse texto. Giovana Tami Soares Takahashi redigiu esse texto, tá? É um texto de 2017 e sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Esse foi o tema. E aí a gente vai ler. São 4 parágrafos e eu gostaria que 4 pessoas diferentes lessem esse texto. A gente vai ler a introdução, desenvolvimento e a conclusão e eu vou dizer o que a gente vai analisar desse texto,
tá? Para começar, eu gostaria que você pegasse o seu marca-texto. Por quê? Durante a leitura do texto, eu vou querer que você marque, que você destaque, né, da cor que você quiser. Depois a gente pode destacar de outras cores. Mas eu queria que você fosse lendo, acompanhando a leitura e destacando os conectivos, que foi tema da nossa aula passada. Para você observar o uso dos conectivos nesse texto. Isso é um excelente exercício. Eu fiz isso antes, né? Só vou mostrar rapidão. Então, olha só. Mas faça isso. Então, a pessoa vai lendo e você vai marcando todos os conectivos entre os parágrafos, né? Entre as frases e entre os parágrafos, para você ver como essa pessoa utilizou, tá? Só os principais, não todos, mas aqueles principais. Quem pode começar fazendo a leitura da introdução? Eu vou marcar, né? A gente já sabe que isso vale ponto de participação. É ok? Isabela, vai. Isabela. A introdução. Pronto, que página que era mesmo? Página 26. Ok. Pode começar? Pode começar. Segundo a atual Constituição Federal, o Brasil é um país de Estado laico, ou seja, a sociedade possui o direito de exercer qualquer religião, crença ou culto. Entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças. Assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema, incitando uma maior atenção do poder público, juntamente com setores socialmente engajados e das instituições formadoras de opinião. Muito bem. Nesse primeiro parágrafo, quais são os conectivos que vocês grifaram? Entretanto, Isso. assim E assim. 2 bons conectivos, né? Muito bem. Agora, outra pessoa para ler o segundo parágrafo do texto, o primeiro de desenvolvimento. Eu leio, Pro. Leia, por favor. Nesse contexto, vale ressaltar que a intolerância religiosa é um problema existente no Brasil desde séculos passados. Com a chegada das caravelas portuguesas, as quais trouxeram os padres jesuítas, os índios perderam sua liberdade de crença e foram obrigados, de maneira violenta, a se converter ao catolicismo, religião a qual era predominante na Europa. Além disso, os africanos escravizados que aqui se encontravam também foram impedidos de praticar seus cultos religiosos, sendo punidos de forma desumana caso desrespeitassem essa imposição. Atualmente, constata-se que grande parcela da população brasileira herdou essa forma de pensar e de agir, trazendo pessoas que acreditam em outras religiões de maneira desrespeitosa e muitas vezes violenta, levando instituições públicas e privadas à busca de soluções para reverter isso. Isso, muito obrigada. E aí, nesse parágrafo, quais são os principais conectivos? Nesse contexto, além disso, atualmente, né, mas não é... Tá servindo de conectivo, né, porque ele está fazendo a referência do passado do Brasil e o atual, então ele está conectando. E tem outros no meio, né? Isso, ele está fazendo esse, isso, essa, isso. Ele está usando vários dentro do parágrafo, mas que a gente não precisa destacar todos. Eu pedi para destacar do começo do parágrafo, do começo das frases. Terceiro parágrafo do texto, segundo de argumentação. Quem pode ler? Vamos lá, outra pessoa. Isabela já leu, Maria Eduarda já leu. Eu posso, prof. Obrigada. Sob esse viés, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, como a criação da Lei de Proteção ao Sentimento Religioso e a prática de diferentes cultos.
Entretanto, as medidas tomadas até então não são suficientes para inibir essa problemática, uma vez que a fraca punição aos criminosos e a falta de conscientização da sociedade são alguns dos principais motivos que ocasionam a persistência de atos violentos em decorrência da intolerância religiosa. Outro sim, a falta de comunicação dos pais e das escolas com os jovens sobre esse assunto é um agravante do problema, aumentando as possibilidades de estes agirem de maneira desrespeitosa. Muito bem. Esse já tem mais conectivos entre as frases. Quais são os conectivos? Quem sabe? Lá no comecinho do parágrafo, né? Óbvio. Sob esse viés, o que significa esse viés? Sobre esse caminho, sobre essa análise, tá? Então, é bonitinho, pode utilizar, pode copiar, pode imitar. Então, sob esse viés. Depois. Entretanto. Entretanto. E no finalzinho Outro lá, sim. o outro sim. Então, 3 conectivos. Fora os do meio aí, né? Esse de novo, essa, que a gente usa mesmo. E o último, a conclusão. Outra pessoa pode ler? Posso ler, Pro? Obrigada. Diante disso, para combater a intolerância religiosa, cabe ao governo intensificar esforços, criando leis específicas e aumentando o tempo de punição para quem comete qualquer tipo de violência devido à religião. Ademais, é necessária a criação de campanhas midiáticas governamentais de conscientização, com o apoio da imprensa socialmente engajada e a divulgação dessas através dos diversos meios de comunicação e das redes sociais, que mostrem a importância do respeito à liberdade de escolha e às diferentes crenças, uma vez que o Brasil é um país com números de grupos de povos, cada um com seus costumes. Além disso, a participação de instituições formando-as de opinião é de grande importância para a educação dos jovens com relação ao respeito às diferentes religiões, com as escolas realizando as palestras e seminários sobre o assunto e as famílias intensificando os diálogos em casa. Ótimo. E aí, nesse parágrafo também começa, né, com um conectivo diante disso tudo que eu falei. Então, a pessoa já vai arrematar, vai fechar. Então, diante disso, aí faz tudo que ela quer, faz aí o período de retomada. Aí vem o outro conectivo, ademais, grifa aí o ademais. E lá depois do período, vem um outro, além disso. Eu falo tudo isso e, além disso, que eu falei, tem mais essa proposta. Então, aí tem 3 grandes bons conectivos. Diante disso, ademais e além disso, tá? Então, tem 3 grandes aí. Tá, beleza, tá ótimo. Eu marco aqui a presença na hora que for. Muito bem. Então, aqui a gente tem um texto que foi considerado, em 2017, um texto excelente, um texto top, mas o que a gente tem que lembrar? Né? Que esse texto é de 2017. Tá? Era uma outra banca que corrigia, era um outro esquema, e a gente tem sempre que lembrar disso. Tá? O que eu quero? A gente vai fazer a atividade desse texto, a gente vai corrigir, e aí eu vou atualizar vocês de como que isso tudo tem que ser feito hoje, como que a banca está cobrando hoje, como que essa proposta tem que ser feita hoje. Não é muito diferente, tá? É como dizem, né? Tem atualizações. Celular não atualiza sempre? Ah, tem uma atualização. Beleza, é mais ou menos isso. A gente vai aprender como é que faz e a gente faz uma atualização. Todo ano tem atualização. E é mais ou menos assim, né? Na redação não é diferente, no Enem não é diferente. Eles mudaram a banca, eles mudaram a faculdade que corrige, eles mudaram os corretores, não muda a competência, não muda o gênero textual, não muda a essência, tá? Mas muda o olhar. Então muda o que tem mais valor. Ah, essa banca aqui na época exigia mais isso. Essa banca de hoje exige mais aquilo. E aí a gente vai atualizando vocês, os professores vão atualizando. A gente tem que atualizar para atualizar vocês. E é isso que a gente vai ver, tá? Então vamos para as perguntinhas desse texto. E é uma boa análise. Deixa eu entrar mais um aqui.
Número 1. Giovanna Tami Soares Takahashi redigiu o texto acima, ao lado, no caso, né? Para cumprir a proposta de redação do Enem 2017. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Numere os parágrafos e determine as partes que compõem esse texto dissertativo e argumentativo. Eu acho bizarro eles perguntarem isso no segundo ano do ensino médio, sabe? Eu acho que seria pergunta para 9º ano, né? Por quê? O primeiro parágrafo é a introdução, o segundo e o terceiro é desenvolvimento e o último é a conclusão. Se você não sabe disso, pega seu banquinho e vai para a aula lá do 9º. Porque aqui ninguém vai errar uma pergunta dessa, né? Não tem como. Então, pula essa daí, porque não dá. Segunda pergunta. Retome o tema proposto no Enem 2017. Observe que, para atender plenamente ao tema, o candidato deveria abordar 3 aspectos. Tratar da religião sob o viés da intolerância, situar essa questão no Brasil e apontar caminhos para solucionar, ou minimizar o problema. A autora do texto transcrito atende a essa demanda já no primeiro parágrafo. Tá, aqui sim, a gente vai procurar no primeiro parágrafo qual é a parte que a Giovanna atende o tema, que ela mostra que ela vai falar sobre esse tema. Então, vamos lá na introdução e a gente vai ver qual é a parte que ela faz a apresentação da tese dela. Qual é a parte que a Giovanna mostra e que eu gosto que vocês façam, que eu ensinei vocês a fazerem, que ela mostra para o corretor, fala assim, ó, eu estou falando desse tema e eu vou abordar esse tema, eu tenho uma tese e o tema estão aqui, tá? Fica tranquilo que eu vou falar disso nesse texto. Qual é a parte que ela faz isso? Dá uma olhadinha aí na introdução. E me digam qual é o período, qual é a linha, o que vocês acham? Que parte que está na introdução? No segundo período? Isso. No segundo período ela faz, né? Ela fala assim, entretanto, essa liberdade religiosa encontra-se afetada, uma vez que é notório o crescimento da taxa de violência com relação à falta de tolerância às diferentes crenças. Então, no segundo período, ela mostra que essa existe, que é afetada, que o crescimento da taxa de violência é grande e que isso é um problema no Brasil. Então, ela mostra ali que essa realidade existe, que é um problema e que isso precisa de atenção. E aí ela faz o fechamento, ela continua ali, né? Assim, diversas medidas precisam ser tomadas para tentar combater esse problema. Eu só não gosto dessa palavra tentar. Por que vocês acham que eu não gosto dessa palavra? Tentar combater. Porque não transmite confiança para o leitor. Tentar combater, pode ser que não consiga, né? Fica parecendo uma dúvida aí. Ah, vamos tentar. Mas se não der, tudo bem. Então, eu não aconselho usar esse tentar. Essa banca de agora, de 2020, ela é muito mais exigente, tá? Cuidado com essas palavrinhas que podem dar essa dúvida. Então, eu aconselho a não utilizar esse tentar. Mas eles na época não implicaram com isso. Seria muito melhor, precisam ser tomadas para combater esse problema. Fica mais eficaz, tá? Então, se eu tivesse corrigindo esse texto, eu ia pedir para tirar esse tentar combater. Então, só isso. Mas ficou bom. E é isso. Ali nesse miolinho, ela faz se você quiser grifar aí, não precisa copiar lá de novo, só grifa essa partezinha, coloca ali segundo período, né? Já responde ali a 2. A pergunta 3. Resuma em apenas uma frase a ideia central desenvolvida no parágrafo 2. Ele quer saber, aqui a pergunta mais objetiva é, qual é o argumento que ela usa no primeiro parágrafo de desenvolvimento? Que tipo de argumento que ela usa ali? Que a Maria Eduarda leu. Que tipo de argumento? Quando fala assim, é um problema existente desde séculos passados. O que ela faz quando ela fala das caravelas portuguesas, os padres, Jesus? Que tipo de argumento é esse? A gente já estudou.
Exatamente, exatamente, argumento histórico. Então coloca ali, origens históricas, argumento histórico. Número 3, argumento histórico. E no parágrafo 3, que tipo de argumento ela usou? Porque ela fala, sob esse viés, ela continua analisando, né? Ressalta-se algumas ações, que algumas ações já foram realizadas, porque você analisa tudo isso que vem desde o passado até o tempo presente, porque ela puxa para o presente, o atualmente é para isso, é um conectivo de ligação de tempo, de análise. Sob esse viés, ressalta-se que algumas ações já foram realizadas, criação de leis, só que aí ela vem falando do quê? O que ela faz nesse terceiro parágrafo? Que é o segundo de argumentação. O que ela apresenta? Ela fala que as medidas até então não são suficientes. Punição, conscientização, que tudo que foi feito, a falta de comunicação dos pais. Então, ela apresenta toda a realidade, os obstáculos que ainda precisam ser superados, né? Então, no terceiro parágrafo, ela apresenta obstáculos que precisam ser superados, ela apresenta a realidade, análise da realidade, obstáculos a serem superados no parágrafo 3. Professora, licença. Pode falar, quem está falando? Vai ter segunda chamada? Não entendi. Vai ter segunda chamada? O Fernando. Oi, Fernando. Vai ter segunda chamada? Segunda chamada do quê, meu bem? Ah, esquece, professora, eu confundi um negócio aqui. Semana que vem a gente tem prova. É a Sim, primeira eu do bimestre. confundi. Você confundiu o quê? Eu confundi as semanas. Eu voltei da fazenda não, por isso. Ah, tá. Não, semana que vem a gente tem prova, não falta. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Número 4. A redação se encerra com 4 propostas. Aí é que vem um detalhe, né? Ela apresenta 4 propostas para combater os casos de intolerância religiosa. Quais são essas 4 propostas? 4 agentes, na verdade, né? Não são 4, são 4 agentes para combater essa realidade que ela expôs ali, né? Governo. 2 vezes ela fala do governo. O que mais? Governo. Quem mais? Instituições formadoras de opinião. Quem? Instituições formadoras de opinião. Cadê isso? Instituições formadoras de opinião. Que é a família, né? No caso, cadê? Redes sociais? Ela fala... Mídia, redes sociais. Isso. Mas também ela fala das escolas. Escola. Na última linha. Isso, escola e família, né? Sim. Então, ela coloca muita gente nessa proposta. Enfim, você pode colocar tudo isso aí. Só que o que eu quero que vocês prestem muita atenção, e é isso que é a atualização que eu estou falando para vocês. Deixa eu ver a pergunta que está aqui. Não tem problema colocar tentar proposta, né, na conclusão. Tanta proposta na conclusão. Então, isso é a atualização, tem sim. Hoje, a proposta ela é um pouco diferente, o que eles exigem. A gente vai ver quais são os cinco passos, né, vamos dizer assim, que são cobrados. Então, você tem que colocar aquelas 5 etapas, porque aquilo vai te dar os 200 pontos,
E você tem que colocar aquelas 5 etapas de pelo menos um agente. Se você colocar da família, você já vai ganhar esses 200 pontos. E isso já está valendo. Agora, o que mais você tem que colocar? Você precisa colocar, e é o que eu falei no comecinho da aula, você precisa colocar a escola e a família, porque o seu texto apresentou um problema que envolva a família e a escola. E você tem que concluir, e você tem que solucionar aquilo, porque o seu texto exige. E para ganhar a nota da competência 3, você precisa fechar aquele problema. Você não pode deixar ele em aberto, porque o seu texto é um todo, né? Ele é um projeto completo. Agora, você não pode deixar nada sem resolver. Agora, para você ganhar a nota da competência 5, você tem que apresentar um agente com os 5 elementos completos. E aí você já ganha os 200 pontos. O corretor, ele vai ver se você tem pelo menos um agente com os 5 elementos completos. Entendeu? Então, não é obrigatório você colocar tudo isso de agente. Eles não exigem mais. Antes exigia. Nessa época que exigia. Agora, 2020, não exige mais. Não, o Estado laico é isso. Não interfere. Ele não interfere, porque ser laico é que você tem a possibilidade de que todos estejam presentes. É isso que significa ser laico, né? Laico não significa que não tenha. Então, aí é que é o significado de laico que tem que ser bem entendido. Entendeu? Muito bem, então vamos continuar. A última pergunta, o número 5. O Enem não exige que o candidato dê um título a seu texto e a candidata preferiu usar o espaço disponível, as 30 linhas, para desenvolver suas ideias. Caso houvesse obrigatoriedade, que título você sugeriria para esse texto? Gente, não perca tempo com isso. Não vou nem pedir para vocês fazerem isso. Qual é a minha sugestão? Se não pede título, não põe. Se exige título, coloca. Tá? Qual é a prova que pede título? A FUVEST. FUVEST cobra título. Cobra título? Coloca. Se tem uma linha específica para título, é porque é obrigatório colocar título. Se não tem, não coloca. Você não vai ganhar nota por isso. Agora, aí eu bati o olho nesse texto, eu tive uma ideia brilhante e eu tenho um título fantástico, maravilhoso. Eu pensei nesse título na hora que eu bati o olho nele e o título é perfeito para o meu texto, porque encaixa com a minha citação, porque encaixa com a minha argumentação. Coloca. Porque ele é fantástico, eu não sofri para fazer esse título. Agora, se você sofre para fazer título, se você perde tempo numa prova de Enem, que você não tem tempo, por que você vai fazer? Não faça. Não perca linha com isso, não te dá nota, não te faz nada. Claro que um bom título convida, né, o corretor para ler o seu texto, mas o Enem não dá nota para isso. Então, não sofra, tá? Não faça. Aí embaixo, na apostila, tem a articulação entre as partes do texto, aquilo que a gente já viu, né? Apresentação da tese, encadeamento das ideias, desenvolvimento das ideias expostas, que é na argumentação, e a conclusão. Tá? Você fecha de forma articulada, você organiza tudo e apresenta a proposta de intervenção. Muito bem. Isso é um texto organizado. E a conclusão tem que ter relação com o seu desenvolvimento. Tudo que você apresentar aqui na sua argumentação tem que estar concluído aqui. Você não pode concluir o que você não colocou aqui. Você não pode concluir o que está lá na proposta. Certo? Você tem que concluir o que você colocou aqui. Não se esqueça disso. Não esqueça de concluir o que você colocou aqui. Muito bem. Na página 28, a apostila, o livro de vocês, traz diferentes formas de concluir um texto, tá?
Eu não gosto muito de apresentar todas as formas de concluir um texto. Eu gosto de apresentar quando vocês realmente vão ter necessidade. Por exemplo, a grande maioria vai fazer o Enem. Então, a gente fala do Enem. Aí vem 1, 2 alunos e falam, professor, eu vou fazer FUVEST, que é o caso lá do 3º ano. Eu tenho 3 que vão fazer FUVEST. Aí eu falo específico para esses 3 sobre a FUVEST. Por quê? Para não confundir a grande maioria. Aqui o livro traz todas as formas de você concluir um texto. E aí, se eu falar tudo isso para vocês, vocês vão falar, mas qual que era mesmo que eu posso fazer? Qual que eu não posso fazer? E aqui ele traz síntese, retomada da tese, agregação, citação. Gente, tem muitas formas de concluir um texto. O que eu quero que vocês aprendam é como concluir um bom texto para o Enem, que é o que vocês vão fazer esse ano. Que é o que vocês vão fazer agora na próxima prova que vocês vão fazer para valer. Que vocês querem ver o resultado de verdade. Então, eu não quero confundir vocês. Eu não quero que vocês percam tempo com aquilo que vocês não vão usar, pelo menos não agora. Agora, se você chegar para mim e falar, professor, esse ano eu vou fazer FUVEST para treinar. Aí, tudo bem, eu te ajudo. Aí eu vou te mostrar qual é a conclusão desse tipo de texto. Tá certo? Então, se você quiser ler isso aqui, se você quiser se inteirar do que existe, se você falar assim, não, professor, eu não vou me confundir, eu não vou nem lembrar disso aqui, tudo bem, pode ler. Mas eu não quero que você se confunda. Eu não quero que você perca tempo com isso, tá? Então, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. E aí, eu quero que você vá lá para a página 30, onde está escrito proposta de solução, que é o que o Enem usa, que é o que o Enem cobra, e é o que a gente dá maior enfoque, e é o que eu vou cobrar na sua prova da semana que vem. Correto? Muito bem. Proposta de solução, que é o nosso carro-chefe, né? Proposta de intervenção no Enem, página 31, na verdade. Proposta de intervenção no Enem. Então, a proposta de intervenção do Enem é o que a maioria, mais gente chegando agora, é o que a maioria pede, né? É o que a maioria dos professores pedem no 2º ano, é o que a maioria das provas tem pedido, é o que a maioria tem solicitado e é o que a gente mais treina. Então, a gente vai treinar isso, tá? O que eu quero que vocês observem? Olha só, eu quero que vocês destaquem, como eu destaquei aqui, ó. Tá? Bem aqui no meio da página. Aqui estão as orientações. Ainda que essas regras possam variar de ano para ano, é possível ter em mente a abordagem mais usada para esse exame desde a sua criação. E é o que eu falei para vocês lá no comecinho. Pode variar a banca, pode variar o grupo de professores que corrige. Eu já entrei, já saí, já fui, já voltei. Muda tudo. Mas a regra é essa. Você tem que entender isso aqui. Tá? O candidato não deve apenas expor uma ação interventiva. O que fazer? É importante que o governo faça isso. Não, não é só isso. É necessário o quê? Que ele aponte o agente, e aí você pega o seu marca-texto e vai grifando aí. O agente, ou seja, o ator social. Quem vai fazer aquela ação? Né? Lembra da aula que a gente teve? Eu mostrei isso nos slides para vocês. Né? O que vai ser feito, quem vai fazer, que reúne competências para executá-la. Por exemplo, as autoridades devem coibir ações violentas. Aí aqui tem um verbo, devem coibir. Devem. Tem gente que tem medo de colocar o verbo assim. Devem, precisam. É importante que faça. Tem gente que usa deveria, poderia, que é o futuro do pretérito. Eu já consegui cortar de muita gente, mas tem gente usando ainda. Não use verbo no futuro do pretérito. Que é aquilo que a gente conversou lá no comecinho, eu falei com alguém. Dá a ideia desse de tentar, né?
da ideia de possibilidade. Não use possibilidade, tá? Observação. Não são válidos os agentes constituídos por verbos no imperativo, pela primeira pessoa do plural, nós, ou por pronomes indefinidos. Alguém, ninguém, alguns. Não use primeira pessoa. Gente, eu corrigindo redação de vocês, para mandar para vocês, eu escrevi lá, não use primeira pessoa. Tem gente usando podemos, devemos, precisamos. Se fizer isso na prova na semana que vem, não vai dar certo. Tá? Tá aqui, ó. Grifa isso aí, lembra disso. Tá? O meio de execução. Por meio de. Até aqui, eu tenho um aluno que chega. O que vai ser feito, quem vai fazer e como vai fazer. Né? Mais ou menos. Tem alunos que esquecem como vai ser feito. Aí eu tenho que colocar lá, como? Por meio de. Promover a prática de diversos cultos, propagandas, por meio de propagandas, promover a prática de diversos cultos. Como que você vai fazer isso? Como que você vai fazer aquilo funcionar? Tá? Então, é preciso que você explique para mim como que aquilo vai dar andamento naquilo. O efeito. O próximo. O efeito pretendido. Para quê? Para que aquilo? Coloca aí a perguntinha. Para quê? Pontinho de interrogação. Para quê? As escolas devem promover palestras para, tem que ter o para esclarecer aos alunos as diversidades religiosas. Para que os alunos entendam as diversidades religiosas? Para quê? É importante que você explique o para quê. Tem aluno que é tão esperto, mas tão esperto. Mais para frente eu vou usar as redações mais novas, porque a gente vai falar de Enem ainda e a gente vai usar. Que o aluno coloca na sequência o que, quem, como, para quê e o detalhamento. Ele coloca na sequência tudo. Para o corretor ir lendo e vai fazendo aquele checklist. Ah, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. Eu já falei para vocês na aula passada e vou falar de novo. A primeira nota que eu dou é da competência 5, é a conclusão. Eu leio o texto inteiro e a conclusão é a primeira nota, porque são 5 itens que eu tenho que observar. Aí eu vejo se você pôs tudo. O quê? Pôs. Quem? Pôs. Como? Pôs. Para quê? Pôs. E um detalhamento. Tem um detalhamento? O detalhamento pode ir em qualquer parte. Ah, ele colocou palestras? Palestras para quem? Palestras para os professores no período da manhã. Ah, é um detalhamento. No período da manhã. Ou no contraturno, no período que ele não está trabalhando. Ah, esse é um detalhamento. Pronto, já colocou um detalhe. Deu 5, 2 pontos. Aí eu vou dando as outras notas, porque esse é técnico, totalmente técnico. Eu termino de ler e já fecho a nota da competência 5. Aí os outros eu vou dando depois. Então, a competência 5, gente, não tem como errar, não pode errar. Depois, por que eu volto a ler a conclusão? Para ver se você colocou, se você fechou, se você colocou proposta para todos os problemas do seu texto. Aí é na competência 3. Para ver se o seu projeto de texto está completo. Se você colocou um problema na argumentação e você não fechou esse problema na conclusão, você vai perder nota na competência 3. O seu projeto de texto está errado. Você deixou um buraco no seu texto. Aí eu vou tirar a nota da competência 3. Certo? Aí você perde ali. Continuando. Um detalhamento que acrescente informações à ação pretendida ou ao meio de execução. O governo deve criar canais de comunicação. Que canais? Que possibilitem a denúncia de casos de intolerância.
Canais que facilitem, que atendam. Explica, dá um detalhe desse canal de comunicação. Que estejam, pronto, explicou tudo. Olha aqui do lado, dá uma olhadinha nesse quadradinho laranja aqui, ó. Alguém pode ler esse quadrinho? Conectando. Quem é que pode ler esse quadrinho? Pro, que página que era mesmo? Como? Que página que era mesmo? Página 31. Eu posso ler, Pro. Leia, por favor, Liara. Antes de elaborar a proposta de intervenção, tente responder as seguintes perguntas. Qual seria uma proposta de intervenção factível em relação ao problema abordado? Ação. Quem é capaz de executá-la? Agente. Como viabilizar essa proposta? Meio. Que efeito ela pode alcançar? Efeito. Quais detalhes podem ser acrescentados para tornar a proposta mais completa? Detalhamento. Então tá aí. É só você ir fazendo essas perguntas. A ação, qual seria a proposta? O agente, quem? O meio, como? Qual o efeito? Eu colocaria aí do lado para quê, que daí facilita, né? Você responde para que isso seja, e um detalhamento. Um detalhe em alguns desses, em um só, um detalhe, em uma dessas perguntas. Eu colocaria o que, quem, como, para que e o detalhamento. Essas perguntinhas têm que estar na sua cabeça. E antes de passar a limpo a sua proposta, você tem que ver se todas elas foram contempladas. Aí, professor, eu tenho que fazer a proposta, uma outra proposta, porque na minha conclusão eu vou ter que falar da família, porque a família, eu fiz essa do governo, fiz completinha e eu tenho que falar da família. Eu vou ter que fazer completa de novo, eu não tenho linha para isso. Eu vou ter que usar 10 linhas. Não, não precisa ser completa. Você pode fazer uma completa com esses 5 elementos e a outra da família você pode colocar o que, quem e como. Só 3 elementos. Não precisa ser 2 agentes, tudo completo. Ou você pode aliar 2. Exatamente. Ajuda até a saber que conectivo usar. Muito fácil, fica muito mais fácil. Você pode fazer até 3 elementos, 2 numa proposta. Você alia o governo e a mídia, por exemplo. E no outro você põe a família e a escola. Então, você pode fazer casado. Você não vai colocar junto ONG e governo, né? Porque aí não tem como. Governo e ONG, porque ONG é organização não governamental. E governo é governo. Então, não tem nada a ver com não governamental. Você tem que saber fazer esse casamento de instituições aí. Então, é isso. Muito bem. Virando agora. Nós vamos fazer o exercício 4 da página 32. Por que o 4? Porque o 4 vai te ajudar a entender como fazer essa proposta. Olha lá o 4. Aplicando conhecimentos. Página 32. Com base nas conclusões expostas a seguir, identifique os elementos da proposta de intervenção exigidos pelo Enem. Então, a gente tem uma conclusão, e aí você vai falar para mim qual é a ação, qual é o agente, o meio, o efeito e o detalhamento. Só isso, de 2 conclusões. Então, eu quero que a gente faça só para a gente treinar, porque você fazendo e vendo isso de outro, vai ficar fácil para você fazer no seu, tá? Então, a gente vai fazer isso 5 minutinhos dessas 2 conclusões. 4, exercício 1. Todo mundo achou aí da página 32? Sim? 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 Não? Então, vamos lá. Sim. Sim? Então, vamos. É necessário, pois, que se reverta a mentalidade retrógrada e preconceituosa predominante no Brasil. Para tal, o Estado deve veicular campanhas de conscientização na TV e na internet, que informem a população sobre a diversidade religiosa do país e a necessidade de respeitá-las. Então tá aí, né? Um trechinho
Foi tirado da cartilha do Enem, do INEP. Muito bem. Qual é a ação dessa proposta? Veicular campanhas de conscientização. Isso. Então, a ação são campanhas de conscientização. Escrevam aí, campanhas de conscientização. Quem é o agente? Estado. Isso. O agente é o Estado. O meio. Na TV e na internet. Isso. O meio é a TV e a internet. Para quê? Qual é o efeito? Para quê? Que se reverta a mentalidade retrógrada e preconceituosa predominante no Brasil. Exatamente, para reverter a mentalidade retrógrada e preconceituosa. Reverter, efeito, reverter a mentalidade retrógrada e preconceituosa. Predominante no Brasil. No meu não coube tudo, predominante no Brasil não coube. E qual que é o detalhamento dessa proposta? É da conscientização, que informem a população sobre a diversidade religiosa do país e a necessidade de respeitá-la. Exatamente. Que informem a população sobre a diversidade religiosa do país. O detalhamento é que informem a população sobre a diversidade religiosa do país. Então, a minha sugestão é essa. Você fez a sua conclusão? Vai lá, fazendo checklist. Né? Eu coloquei o que, quem, como, para quê e o detalhamento. A ação, o agente, o meio, o efeito e o detalhamento. Vale a pena você fazer isso. Você garante a sua nota. A segunda conclusão. Os diretores de escolas deveriam inserir em suas grades a disciplina ética, respeito e cidadania. E, por meio de palestras semanais e discussões dirigidas, apresentar aos alunos práticas voltadas para o combate da intolerância, com o objetivo de construir uma sociedade mais tolerante. Qual é a ação? O que fazer?
Vamos lá? A Isabela já participou. Quem mais está fazendo? A ação. Inserir, exatamente. Inserir em suas grades a disciplina ética, né? E aí, todo o restantezinho lá. Ética, respeito e cidadania. Pro, eu só fiquei em dúvida porque lá embaixo está escrito apresentar aos alunos, sabe? Daí eu fiquei em dúvida entre uma e outra. Não, é esse mesmo. Inserir em suas grades a disciplina. Uhum. Quem é o agente dessa ação? Ou quem são os agentes, né? Os diretores de escolas. Isso. Os diretores de escolas. Qual é o meio? Por meio de Como vai ser palestras feito? semanais e discussões dirigidas. Palestras e discussões. Isso dá até para você pensar na sua proposta antes, né? Você pode fazer um esqueminha. Quem vai ser o agente? Eu posso colocar diretores, posso colocar o governo, você pensa na sua proposta antes, se você tiver um tempinho para pensar, para organizar. Palestras e discussões. Qual é o efeito? Construir uma sociedade mais tolerante. Objetivo de? Tá até escrito, né? Para quê? Com o objetivo de quê? De construir uma sociedade mais tolerante. Objetivo de construir uma sociedade mais tolerante. E aqui vem um detalhamento que é muito importante, que vai ajudar muito quem tem dúvida de como fazer esse detalhamento. Por quê? O detalhamento vem no conteúdo e no formato. Vem no conteúdo das palestras e no formato dessas palestras. Né? Vem o formato das palestras, que elas podem ser semanais e dirigidas, e vem no conteúdo dessas palestras, que são práticas para o combate. Então, olha só como que você pode fazer esse detalhamento. Você põe palestra e pode dizer qual é o conteúdo. Você pode pôr palestra e pode dizer como é o formato dessa palestra. Então, esse é o detalhamento. Ele vem aí no meio da sua proposta, tá? Então, o detalhamento é o formato, que são semanais e dirigidas, e é o conteúdo, que são práticas para o combate. Alguma dúvida nesse exercício? Esse exercício é muito importante para quem tem dúvida de como fazer essa proposta de intervenção. Tem alguém aí na sala que vai fazer algum outro vestibular? É que agora está complicado, né, para saber disso. Que pretendia ou queria fazer algum outro vestibular diferente para treinar, que ainda pretende, né, se tudo isso acabar e a vida tocar, falar proeminente sobre algo, tá certo, né? Sim, tá certo. Tem alguém que pretendia fazer algum outro vestibular para treinar? O FPR, FUVEST, PUC, alguma PUC? Tem alguém que pretendia fazer isso? Eu queria fazer a Federal de Santa Maria. Santa Maria, um vestibular bem diferente eu também. Eu vou vestibular na quarta, prof. Qual? Na quarta, para Mackenzie. Ah, Mackenzie. Mackenzie é tranquilo, né, Arthur? Você sabe. Então, prof, eu já tinha impresso ou imprimido? Imprimido, né? Impresso. Já tinha impresso alguns vestibulares para fazer agora na quarentena. Então, eu já estou tentando. E, assim, eu tinha me inscrito no vestibular de julho, né? Só que eu não fiz porque eu achei que ia ser presencial. Eu achei que seria presencial.
presencial, só que na verdade foi online. Eles abriram o vestibular para vagas remanescentes. Assim, eu acho que eu não vou passar, porque eu tô parado faz muito tempo, né? E, tipo, e são só 30 vagas para direito, que eu coloquei que eu quero direito. Mas eu vou fazer para treinar mesmo assim, porque eu quero não passar, né? Eu queria ir bem no final do ano. Não, é justo. Muito legal. Tem que fazer para treinar. Eu ia sugerir isso, sabe? Quem tinha a intenção de fazer fora como treineiro, eu acho que não pode desistir. Faz para treinar, faz para conhecer o vestibular, faz para ver como ele é, o que ele cobra, porque tem muitos vestibulares mudando a forma agora. E essa forma que ele está mudando, talvez seja a forma que vai ficar, porque a gente não sabe o que vai mudar e o que vai permanecer, o que vai ser alterado, né? Eu acho que vai precisar treinar mesmo, até para a gente saber como vai acontecer o ano que vem. O ano que vem é definitivo, né? É muito importante fazer agora. Eu acho muito importante fazer para treinar agora. Eu acho que é muito, muito inteligente. Se tem intenção de fazer fora, pode correr atrás. Agora. É agora que tem que correr atrás. Ainda bem que eu fiquei sabendo desse vestibular para fazer. Porque é online, né? Porque presencial não tem condições de ir para São Paulo agora, né? Para eu ter medo de pegar coronavírus. Não dá. E é tudo agora que eles estão fazendo. É tudo online que eles estão fazendo, sabe? E eu acho que tem que aproveitar e conhecer tudo. Todos esses vestibulares que têm condições de fazer, vai treinando, vai fazendo. Não tem nada a perder, sabe? Eu acho que só tem a ganhar. Eu acho que tem que fazer tudo que eles possibilitarem para vocês irem conhecendo, treinando, porque pode ser que esse sistema online permaneça. Também acho. Já pensou se eles deixam essa oportunidade de ficar o sistema online e aí você faz e consegue uma vaga no que vem? É muito tranquilo depois. Eu acho que precisa fazer, precisa correr atrás, prestar atenção. Até nos grandes vestibulares eu acho que vai ter uma mudança. Os professores estavam conversando sobre isso. E as universidades também estão conversando sobre isso. Eu acho que precisa. Presta bastante atenção. Eu vou falar pra você, prof, eu achei muito mais fácil online, porque dá uma preguiça assim. Eu, ano passado, deixei de fazer muito vestibular por preguiça, tinha que sair de casa e ir, sabe? Então agora só estar em casa, assim, eu acho bem melhor. Eu prefiro. Eu acho. Não e não pode perder a chance, não. E eu acho que vai ficar muita coisa diferente. Vai mudar muita coisa, né? Vai, eu acho. Já mudou. Já mudou e eu acho que vai permanecer. Porque se tivesse sido uma coisa muito rápida e a gente já tivesse voltado ao normal, não ia ter uma mudança tão grande. Mas eu acho que como ficou muito tempo, eu acho que muita coisa vai mudar. Então façam, tá? Isso que eu tô falando pro Arthur vale para muita gente aí, ó. Quem vai fazer a FUVEST, quem vai fazer as PUCs, vão atrás, porque ó, tem vestibular mudando edital. O Enem mudou o edital. Ontem saiu o edital do Enem. Tem mudança no edital do Enem. Eu não tive tempo de ler tudo ainda, porque eu tô preparando prova, preparando um monte de coisa. Mas tem mudança no edital do Enem. Então, tem mudança em tudo, gente. O Enem está mudando, os vestibulares estão mudando. Então, se você vai fazer FUVEST, você fala assim, FUVEST é tradicional. Mas não tem nada disso mais. O Enem é tradicional e está mudando, então está tudo mudando. Eu acho que você precisa se mexer, precisa correr atrás. É igual o Arthur falou, tá em casa, aproveita que está em casa e vai fazer essas coisas. Faz inscrição, faz para treinar, faz vestibular online, que eu acho que vale a pena você fazer esse teste. Fazer tudo, tá? E treinar, ver como são as redações, ver como são as propostas, né? Qual é o tempo que eles estão dando, porque isso vai variar também. Então, vale a pena ver. O pessoal do terceiro ano tá bem animado quanto a isso. Tá bom? Então, façam e me falem. Aí, quando vocês decidirem, peguem os editais dessas provas, vem, a gente conversa e eu ajudo, porque aí a gente fala muito de Enem, mas aí você vem com uma proposta nova. Por exemplo, Arthur vai fazer... professora, resolvi fazer a PUC de São Paulo. Eu quero
Direito. Lá eles são muito direcionados para as questões dentro do direito. Aí você vai ter que ler um pouco mais sobre isso. Então, é dissertação mesmo. Então, beleza. Ah, não, eles querem um artigo. Aí a gente vai ver como é a estrutura de artigo para te ajudar. Tá bom? Aí vocês me procurem que a gente vai organizando isso aí. Tá? Se for fazer diferente. E quem vai fazer FUVEST também, a gente pode conversar e já ir treinando e fazendo, e fiquem alertas, né? Porque eles estão soltando edital já, tá? Tem muita faculdade soltando edital. Eu acho que vale a pena fazer. Tem que tentar. Certo? Mais alguma pergunta? Vou mostrar a tarefinha de vocês e vou fazer a chamada. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu mostrar a tarefa. Professora, Fala. você sabe quando que eles vão abrir as inscrições para o FMS do passe? Não sei a inscrição, porque eu fiquei sabendo que a prova deles, extraoficial, tá? Só de conversa de professor, vai ser depois do Enem. Na semana seguinte ou na próxima, sabe? Final de janeiro. E o passe vai ser comecinho de fevereiro. Então, né, inscrição ainda não fiquei sabendo de data, mas deve sair logo, logo. Deve sair Da UEM logo. deve ser a mesma coisa, então, né? Também, provavelmente. Deve ser por aí também. Tudo vai ser comecinho de janeiro. As nossas férias estão abençoadas. Tá super legal. Super legal. Vai ser incrível. Vai, fazendo um monte de prova. Obrigado, professora. Nada. Mas assim que eu souber, eu aviso vocês, tá? E de vestibulares também eu vou avisando. Assim que eu souber, eu passo. Beleza. Olha só, Olha só. A proposta de vocês está lá na página 37. Eu coloquei no Sisflame, tá? Essa daqui, ó, no cantinho tem essa imagem dos idosos, mas vocês já fizeram de idosos, é aqui do lado. Proposta de redação 4 do Enem de 2016, que é aquele que a gente estava vendo, né? Eu quero ver vocês escreverem sobre caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, tá? É um tema interessante. Às vezes as pessoas falam que é polêmico, mas eu não acho polêmico, tá? Eu acho que é interessante, bom de escrever. Conheço todos os textos que tiraram nota 1000, tá? Então não adianta ir lá copiar texto nota 1000, porque eu conheço todos eles. Tenho uma cartilha, dei aula de todos eles. Então, faça o seu, faça o seu. Você pode até ir lá, ler, reler, mas faça o seu texto, tá? Página 37, mas está lá no Sisflame, bonitinho para vocês, tá certo? Alguma dúvida em relação à tarefa? Tem texto para hoje, né? Tarefinha de hoje. Eu não lembro qual era o tema, acho que era dos idosos, né? Então façam, entreguem para hoje e esse é para a próxima semana. Sempre tem um para outra semana. E semana que vem é prova. Não esqueçam, avisem a turma. Eu vou fazer chamada. Chamadinha. Hoje é dia 3, né? Aí quando eu chamar, abre a câmera, me dá um tchauzinho e pode almoçar, tá bom? Ana Beatriz. Cadê você, Ana Beatriz? Pode aparecer aqui para mim? Ana? Ô, Pro, a minha internet caiu. Eu não sei se você já chamou meu nome.
Não, só chamei a Ana Beatriz. Acho que ela tá com um probleminha também. Ela tá falando no chat que tá tá no computador. Tá no computador, mas o computador dela não tem câmera? Beatriz Martinelli. Tchau, Pro. Tchau, Beatriz. Boa semana. Pra você também. Ana Flávia e Pedro. Oi, Pro. Oi. Tem como aparecer aí? Aham. Tchau, boa semana para vocês. Tchau, Pro. Tchau. João Pedro. Oi, Ana. Boa semana. André. André, Arthur. Ô, Pro, rapidão. Fala. É uma pergunta. Eu posso usar portanto no parágrafo de desenvolvimento ou só na conclusão? É melhor deixar para conclusão. Usa outros conectivos conclusivos. Assim, por isso. Aí conclui e deixa, portanto, na conclusão. Tá, obrigada. Nada. André, Arthur, não estão mais aí? Brunão. Arthur, boa semana. Para você também, prof. Brunão. Oi, Bruno oi, Caldarte. Bruno tá sem câmera, Brunão? eu não tenho câmera, não tenho. Tá. Você é o Bruno o quê, Brunão? Bruno Vera. Vieira. Oi, Bruno. Boa semana. O André não tá por aí? Tchau, Bruno. Boa semana. Caio, Cauê. Oi, professora. Oi, tá sem Oi, câmera, Caio? Oi? Tá Rapidão. sem câmera, Caio? Oi, eu tô sem câmera. Tá, boa semana. Tô aqui, pro. Cauê? Tudo bem? Isso. Tô Pode aparecer, não? Tá sem câmera também? sem Gabriel câmera. Salgueiro. Oi, Gabriel. Gabriel Turque já vazou? Já vazou, mas não saiu daqui do meu lado, né? Isabela, João Vitor. Oi, tô aqui. Oi, Isabela, Pro. boa semana. Pra você também. Cadê o João Vitor? Beijo, Pro. Beijo. Tô aqui, peraí. Tá. Cadê o André? Liara. Tchau, João Vitor, boa semana. Boa semana, Liara. Beijo, Pro. Beijo. O André, cadê o André? Luana. Boa semana, Luana. Lucas. Gente, o André sumiu. Lucas, Luiz Arthur. Tchau. Tudo bem, Lucas? Boa semana. André, Luiz Arthur. Maria Eduarda Camargo. Maria Fernanda Flores. Maria, boa semana. Tchau, Pro. Boa semana. Beijo. Luiz Arthur, André, Maria Fernanda Galvão. Beijo, Pro. Beijo, boa semana. Você também. Saudade. André, Luiz Arthur,
Natan, Nelson. Acho que você vai aparecer o Nelson. Oi, professora. Professora, desculpa. Oi, Natan. Oi, Nelson. Eu tô no computador também e eu usava meu celular como câmera e ele estragou. Tá bom, Nelson. Vai na Desculpa paz. por essa, Boa hein? semana. Não, Pra você tranquilo. também. Cadê o Nelson? Natan. Serafim, Oi, tô Theo. aqui também, tô aqui Oi, também. professora. Eu tô aqui, Mira. Tô sem câmera, como sempre. Quem? Serafim, né? É. João Eu Pedro também tô sem Serafim. webcam. Quem? Theo? Aham. Tchau, professora. Até Tchau, semana que gente. vem. Boa semana. Fica com Deus. Tchau. Você também. Tchau. Natan, Luiz Arthur e Oi. André. Natan? Eu tô aqui. É, Tá. Natan, qual que é você? Pereira. Pereira. Beleza, Natan. Boa semana. Você também, professora. Luiz Arthur e André. Professor, você tá me ouvindo agora? André? Isso. Tô. Agora tô, André. Beleza. Não dá para aparecer? Não, tô sem, tô no computador. Tá bom. Boa semana, André. Tchau, professor, você também. Tchau. Luiz Arthur. Pode sair, Natan. Luiz Arthur.